paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma boa noite, uma boa quinta-feira, uma boa noite de quinta-feira, né? Porque a gente já está quase chegando ao final desta quinta. Que Deus continue nos abençoando. Estamos começando as celebrações da Páscoa. Estamos vivendo este momento de Páscoa em quarentena. Estamos chamando esta programação assim, hoje, amanhã, também no mesmo horário, domingo de manhã, domingo à noite, a Páscoa em quarentena. E que Deus continue nos abençoando neste momento de celebração, neste momento em que nós relembramos a Páscoa do Egito e também a Páscoa do nosso Senhor Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro das Lamentações. Abra a sua Bíblia. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 19. Então, com a sua Bíblia aberta aí, Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 19, diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta, porque o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Quem é aquele que diz, assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura, a boca do Altíssimo, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Esta é a leitura do livro das Lamentações de Jeremias, um livro que está no contexto do exílio da Babilônia, quando o povo de Israel está sofrendo este momento difícil. E nós estamos nesta semana falando da Páscoa, que é o momento em que o povo de Israel tem o êxodo do Egito rumo à Terra Prometida. E o livro das Lamentações é um livro que
que chora o exílio de Israel na Babilônia, mas que também fala da esperança do êxodo de Israel do exílio na Babilônia. E como nós estamos falando de libertação, de esperança, de Páscoa, lemos então o livro das Lamentações, onde o profeta Jeremias diz: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada manhã. Esquadrinhemos os nossos caminhos, voltemos para o Senhor. O momento em que o povo de Israel sai do Egito é um momento em que eles se voltam para o Senhor, é um momento em que eles celebram a Páscoa, é um momento em que eles deixam o Egito rumo à terra prometida, cheios de esperança, vendo as misericórdias do Senhor em sua vida. E por isso o livro das Lamentações é um livro em que nós lemos, proferimos neste tempo de Páscoa. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa ter a cada dia as misericórdias do Senhor se renovando na sua vida, na sua família, que você possa neste momento de Páscoa, neste momento de celebração da saída da escravidão para a libertação rumo a uma nova vida, que você possa entender que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que são novas a cada manhã, que a fidelidade do Senhor é eterna na sua vida. Por isso, volte para o Senhor, esteja sempre na presença do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus acima de tudo, de todos, Rei sobre toda a terra. Por isso a Ti nós exaltamos, a Ti nós louvamos, porque cremos, Senhor, que Tu és grande. E cremos, Senhor, que a Tua fidelidade não tem fim, que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossa vida. E este tempo de Páscoa, mesmo sendo uma Páscoa em quarentena, uma Páscoa em que todos estão em suas casas, reunidos em família, não podemos ter a Páscoa aqui no templo de nossa igreja, mas estamos como igreja nas casas. Neste tempo, Senhor, de Páscoa em quarentena, reconhecemos a Tua grandeza e vemos a Tua grandeza também em nossas vidas. Por isso te adoramos, Senhor. Aceita a nossa adoração, aceita, Senhor, o nosso louvor, ouça as nossas orações, Senhor, porque nós te cantamos: grande é o Senhor, em nome de Jesus, amém. Santo monte
maravilhoso. Eu te convido a cantar mais um pedacinho deste canto, a dizer: grande é o Senhor. Vamos cantar só o refrão, Gabriel. Queremos o teu nome engrandecer. E diga aí, onde você estiver, queremos o teu nome engrandecer. Como diz Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A minha herança é o Senhor, grande é a fidelidade do Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Bom é ter esperança no Senhor. Bom é esperar a salvação do Senhor. Então vamos declarar: queremos o teu nome engrandecer. Queremos o Senhor. Aleluia. Colocar as nossas vidas diante do Senhor. A irmã Sueli pediu para um vizinho dela, vizinho que teve que ser internado, está com um quadro de coma glicêmico. Então vamos orar pelo vizinho da nossa irmã Sueli. Vamos também orar por um parente do irmão Roberto, marido de sua prima, que também está internado, nosso irmão Roberto Moura. Vamos orar por outros pedidos que a gente coloca na presença do Senhor. Oremos também pela nossa irmã Deni. A nossa irmã Deni já tem uma idade bem avançada e ela levou 3 tombos. Então a gente precisa orar por ela. Ela está na casa do filho. Vamos então interceder também pela nossa querida irmã Deni. E oremos também por essa questão da pandemia do coronavírus. Não se esqueça do propósito. Todo dia, meio-dia, você precisa dobrar os seus joelhos, ou se você não puder fazer isso sentado, em pé, orar ao Senhor em casa ou em qualquer lugar que você esteja. Se bem que agora a gente está mais em casa, né? A gente está mais confinado, está em quarentena, mas se você tiver que sair por alguma razão e no meio-dia você estiver fora de casa, ore. Começamos na segunda-feira
Oramos segunda, terça, quarta, hoje, quinta-feira, amanhã continua, e assim todos os dias. Todo dia, meio-dia, pare e ore ao Senhor por 3 motivos. Para que o Senhor impeça a proliferação do coronavírus, para que haja mais despertamento, mais avivamento no meio da igreja brasileira, e terceiro, que o povo brasileiro se volte mais para o Senhor Deus. Ore assim todo dia, meio-dia. Vamos então orar e vamos colocar aqui de joelhos, e você pode também se colocar aí de joelhos. Nosso irmão Batista também vai se colocar. Nós vamos interceder por esses pedidos, também clamar ao Senhor pela sua vida, mesmo você aí, onde você está na sua casa, através do Facebook. Hoje a gente não está conseguindo a transmissão pelo YouTube, só através do Face. Então, se você puder dizer isso também para outros irmãos que ainda não tiveram essa informação, coloque isso então para outros irmãos, para que todos estejam prestando culto através do Facebook. Então vamos de joelhos, clamar ao Senhor e pedir também pelo pastor Sócrates, que ainda está internado. Pastor Sócrates é diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Oremos. Senhor, estamos na Tua presença. Estamos, Senhor, clamando pelo Teu poder, Senhor, em nossas vidas. Estamos, Senhor, nesse início de celebração da Páscoa, quando relembramos a saída do povo de Israel lá do Egito, e também, Senhor, relembramos a Páscoa de Cristo, quando Jesus morreu e ressuscitou. Nós estamos aqui diante de Ti, Pai, de joelhos, clamando ao Senhor, para que o Senhor esteja com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com a Tua fidelidade, Senhor, visitando cada lar, visitando cada membro da nossa igreja, cada família, aquelas famílias que estão também conectadas conosco, Senhor, que são de outras igrejas. Senhor, visita cada lar que está conosco agora pelo Facebook. Cada pessoa, Senhor, cada irmão em Cristo, cada família, visita, Senhor, derramando Tuas misericórdias, derramando o Teu poder, Senhor, derramando cura, derramando restauração, Senhor, dando saúde, abençoando, Pai, a família, cuidando, Senhor, dos relacionamentos, restaurando o amor, a comunhão, derramando perdão. Sim, Pai, abençoa. E ó Senhor, nós te clamamos de forma especial pelo vizinho da irmã Sueli, que agora não me recordo o nome, mas que o Senhor sabe, e que o Senhor visite ali no hospital com cura, com restauração da saúde. Abençoa, Senhor, o vizinho da nossa irmã Sueli. Cuida também, Senhor, do pastor Sócrates, que está internado, está com o coronavírus. Cuida dele, dando cura, Senhor. Muito obrigado, porque já soubemos de uma melhora, soubemos que ele está se recuperando, mas continua, Pai, cuidando do pastor Sócrates. Senhor, abençoa também o parente do nosso irmão Roberto Moura, que se encontra internado. Cuida dele, Senhor. Dá força, restaura a saúde. Nós assim te pedimos. E também pela nossa querida irmã Beni, que está na casa do filho. Pai, dá recuperação a ela, Senhor, desses tombos que ela levou. Senhor, cuida da saúde, Pai. Já é uma irmã idosa, uma irmã querida nossa. Que o Senhor esteja restaurando, Pai, a sua saúde, o seu físico. E nós te pedimos também, Pai, pelo propósito que temos feito todo dia ao meio-dia. Eu te clamo, Senhor, para que o Senhor esteja impedindo a proliferação desse coronavírus
no nosso Brasil e também pelo mundo. Ó Senhor, impeça, Pai, pelo Teu poder, nós te clamamos, tem compaixão, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, te clamamos também, para que a igreja brasileira esteja mais pertinho de Ti, que a igreja brasileira esteja Te buscando mais, esteja lendo mais a Tua palavra, que a igreja brasileira, Senhor, esteja em despertamento espiritual nesse momento agora, Pai, esse momento tão diferente que nós estamos vivendo, que nós não fiquemos, Senhor, com questões que não têm importância, que pastores, líderes não fiquem discutindo por bobagem, igrejas não fiquem debatendo coisas que não têm nada a ver, mas todos estejam unidos no mesmo propósito, que é Te buscar, Te adorar, proclamar o Teu Evangelho. E em terceiro, eu Te peço, pelo povo brasileiro, para que o nosso povo, Senhor, deixe a alegria passageira, deixe a alegria superficial, deixe a idolatria, deixe tantas coisas, Senhor, que o povo tem feito de forma errada, e que se volte para Ti. Que o nosso povo brasileiro seja conhecido por um povo que Te busca, que busca a Tua face, ó Senhor dos Senhores, ó nosso Deus. Nós clamamos assim, Pai, intercedemos por essas pessoas, intercedemos por cada irmão da nossa igreja, cada irmã, por cada família, intercedemos por aqueles que eu mencionei aqui, Senhor, e também por todos que estão conectados através da internet. Intercedemos pelo nosso Brasil, intercedemos, Senhor, por Neves, por São Gonçalo, clamamos as Tuas misericórdias sobre nós, Senhor. Que esta Páscoa em quarentena seja, Senhor, marcante em nossas vidas, mesmo à distância, mesmo, Senhor, fisicamente separados como igreja, mas que nós possamos, Senhor, unidos através da internet, Te adorar, celebrar a Páscoa, Senhor, em quarentena, relembrando os momentos em que Jesus deu a sua vida e também ressuscitou para nos trazer vida e vida em abundância. É em nome dele que nós clamamos, agora e para sempre, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. 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 Ainda nesse momento de oração, vamos cantar então um cântico, colocando a nossa vida diante do Senhor em intercessão. Nós clamamos de joelhos, mas agora cantando, continue assim, continue clamando, continue pedindo ao Senhor.
Pessah, a Páscoa judaica, a Páscoa de Cristo. E por isso a gente está aqui com esta mesa pronta, com um cálice, representando aqui um cálice de vinho. Aqui também temos como se fosse um jarro de água, representando na mesa em que os judeus celebravam a Páscoa, celebravam o êxodo do Egito, os pães, as uvas, mas o pão que eles usavam não era bem esse aqui, porque esse pão aqui está com fermento, e a gente vai aprender daqui a pouco que o pão da Páscoa não é esse pão assim crescidinho, né, como está aqui, o pão que você compra na padaria, desse jeito com fermento, mas é o pão sem fermento. Então a gente vai meditar, meu irmão, minha irmã, pega a sua Bíblia, e nós vamos meditar em 2 textos, falando sobre esse começo da Páscoa, no livro do Êxodo, e também no Evangelho segundo Marcos. Então, você precisa estar com a sua Bíblia aí, nas suas mãos, você precisa estar atento para folhear, para abrir a Bíblia, ou então, através do celular, mudar aí com o toque, né, de Êxodo para Marcos. Primeiro a gente vai ler em Êxodo capítulo 12, e depois a gente vai para Marcos, capítulo 14. Primeiro, no livro do Êxodo, a gente vai entender como começou a celebração da Páscoa. Eu falei aqui da representação, né? A gente não tem aqui os pães asmos ou sem fermento, mas estes pães aqui estão representando os pães asmos ou sem fermento. Temos aqui a representação do sangue, não temos aqui um cordeiro também, não é? Para representar a primeira Páscoa, nós temos as uvas, temos aqui a mesa simbolicamente representando o Pessah, a Páscoa judaica, e o Pessah que Jesus celebrou com os seus discípulos. Eu quero pensar então com você, hoje, amanhã, na sexta-feira, neste mesmo horário, e também domingo pela manhã, domingo à noite, sobre a Páscoa em quarentena. E nós estamos vivendo isso, porque nós temos aqui o templo vazio. Eu acho que dá para virar, não dá para mostrar? Mostra aí, Letícia. Letícia está sendo a nossa cinegrafista hoje. Então mostra aí. Deu um 360 graus. Letícia, minha filha, está sendo a cinegrafista hoje. Hoje a gente não tem aqui a presença do Rafael nem do Plínio para nos ajudarem, tiveram imprevistos, e vamos orar pelo Plínio e pela Tássia, porque a Tássia perdeu a avó e eles estão enlutados, estão com a família enlutada. Eu acabei me esquecendo de, no momento de oração, pedir por eles, mas eu peço ao Senhor agora que o Senhor continue consolando, confortando os corações de Plínio, Tássia, de todos os familiares. Ore por eles. Então, pela ausência desses nossos irmãos, a Letícia está aqui filmando, e a gente também só pode transmitir pelo Face, mas depois o vídeo deste culto estará na página do YouTube da nossa igreja. Então eu quero pensar com você nesse momento de Páscoa que a gente está vivendo, uma Páscoa em quarentena. E eu quero usar aqui o termo quarentena no sentido mesmo de confinamento, no sentido de permanecer em nossos lares, no sentido de estar no isolamento social, porque a palavra quarentena, a gente refletiu aqui domingo passado, quinta-feira passada, perdão, a gente refletiu sobre aprendendo com a quarentena de Jesus,
E a gente refletiu quinta passada que quarentena é um período de 40 dias. Mas aí se convencionou então dizer que mesmo cumprindo uma semana, 15 dias, 20 dias, é um período de quarentena. Mas quarentena, na origem da palavra, é um período de 40 dias. E aí sim, como a gente falou quinta passada, Jesus viveu no deserto uma quarentena. Ele ficou 40 dias ali sendo tentado. Mas esse termo chegou até nós com um sentido de isolamento, com um sentido de permanecer em casa, ou num hospital, ou em qualquer outro lugar, num afastamento, para que uma doença seja tratada, ou então para que não haja contaminação, proliferação de um vírus, como é o caso agora na pandemia do coronavírus. Então todos nós estamos nesse sentido, então, que a palavra ganhou com o tempo, todos nós estamos em quarentena. Você viu aqui o templo da Igreja Batista de Neves, vazio, somente eu aqui, irmão Batista, irmão Gabriel e a Letícia, e nós estamos em nossos lares em quarentena, estamos em isolamento social, estamos nesse afastamento. E eu quero então pensar com você, nesses dias de Páscoa, sobre a Páscoa em quarentena. E hoje eu quero refletir sobre aprendendo com a quarentena da primeira Páscoa e da primeira ceia. Por isso nós vamos ler então Êxodo 12 e Marcos 14. Eu leio primeiro então Êxodo capítulo 12. Vamos aprender primeiro com a quarentena da primeira Páscoa. Êxodo 12, de 1 a 14. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem mancha, sem defeito, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele, do cordeiro, nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com as vísceras. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do
E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Eu depois vou continuar lendo aqui alguns trechos deste capítulo 12 de Êxodo. Então permaneça com a sua Bíblia aberta aí, a Bíblia em papel, em formato de livro ou no celular, no Êxodo 12, que é quando nós vemos a primeira Páscoa, o primeiro Pessah, que é uma palavra no hebraico que significa passar por cima de, ou passar sobre. Também poderíamos traduzir essa palavra por poupar. Então o sentido de Pessah, de Páscoa, é que Deus passaria por cima das casas dos hebreus e não atingiria com a praga da mortandade dos primogênitos as casas dos hebreus. Deus passaria sobre as casas e não traria ali a morte, onde ele visse então o sangue na porta, o sangue do cordeiro que foi morto para ser assado, para ser colocado ali na mesa de celebração do Pessah. Então, onde Deus visse o sangue, ele passaria por cima, passaria sobre, pouparia da morte os israelitas. E este texto que começa a falar então da instituição do Pessah, da Páscoa, é um texto em que Deus traz essa instituição a Moisés e a Arão, que são os líderes do povo. Moisés é o líder, o governante, e Arão é o sacerdote. E esta palavra é dada então àqueles líderes para que eles constituam aquele mês, o mês que a Páscoa será celebrada, o primeiro mês no calendário dos hebreus. E este mês não está aqui no texto, mas é chamado de Nisan. Quando ele diz no verso 2, ele fala assim: este mês será o princípio dos meses, será o primeiro dos meses do ano. É o primeiro mês do calendário hebraico, é o mês de Nisan, entre os nossos meses de março e abril. E no 10º dia do mês de Nisan, eles deveriam então separar um cordeiro, como diz lá no verso 3, para que cada família, cada casa estivesse assando este cordeiro, comendo e colocando então como sacrifício a Deus. O texto fala que depois de separar este cordeiro ao 10º dia, eles deveriam guardar esse cordeiro então, ou um cabrito, sem mancha, sem defeito, macho de 1 ano, e deveriam colocar esse cordeiro com eles até o 14º dia deste primeiro mês, o mês de Nisan. E no 14º dia então deveriam comer a carne assada no fogo, pães asmos, pães sem fermento, ervas amargosas. E é interessante que a ordenança é dada aqui a Moisés e Arão por Deus, para que eles não comam do cordeiro nada cru, e que não deveriam nem cozinhar em água. Lá no versículo 9 fala isso: não comereis do cordeiro nada cru, nem cozido em água, nem assado ao fogo, a cabeça com os pés e com as vísceras. Verso 10: nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Eles deveriam então cozinhar, ou assar, melhor dizendo, no fogo este cordeiro e comer tudo deste cordeiro. Isso significa uma oferta completa a Deus. Por isso Deus ordena que eles escolham um cordeiro ou um cabrito sem mancha, sem defeito, e então estejam assando no fogo, para lembrar do sacrifício que é feito no fogo, um sacrifício que é colocado no fogo e nada é deixado dele. A instrução é para que eles comam tudo deste cordeiro, deste animal,
e se sobrasse alguma coisa, lá pela manhã então eles deviam queimar tudo no fogo. É o sentido então de oferta completa. Todo animal deveria ser comido, ou todo animal deveria ser queimado. Oferta completa, sacrifício completo. Isso traz o sentido que Israel deveria sair do Egito já consagrando a sua vida por completo. A sua vida deveria estar totalmente consagrada a Deus, indo então para a terra prometida. Moisés e Arão recebem do Senhor a ordenança de comer os pães sem fermento, chamados de pães asmos, ou em hebraico é a matzah, o pão sem fermento. E por que eles deveriam fazer isso? Para lembrar que eles estavam saindo dali com pressa. Eles estavam deixando o Egito rumo à terra prometida, e por isso o pão não deveria ter fermento. E eles comem também ervas amargosas, para dar o sentido de se lembrarem da amargura da escravidão, o quanto a escravidão é dolorosa. E assim então começa a primeira Páscoa, realizando ali nas casas este momento de ceia, este momento em família, em que eles comem, em que eles lembram, através das ervas amargosas, da amargura da escravidão, em que eles têm que colocar o cordeiro assado, para também lembrar da saída com pressa, e colocar o sacrifício total de suas vidas em relação a Deus, e em que eles comem o pão sem fermento, para lembrar da saída com pressa do Egito. O povo é desafiado a realizar então todo o primeiro mês do ano, começando no 14º dia deste mês, e fazendo isso durante 7 dias, até o 21º dia do mês, do primeiro mês do calendário hebraico. Eles deveriam então celebrar o Pessah, a Páscoa. E Moisés instrui o povo que eles façam isso não somente naquele momento em que eles estão saindo do Egito, mas que isso fique como um memorial, como um culto, para que o povo judeu faça quando eles já estiverem na terra prometida. Eles deveriam celebrar durante 7 dias esta festa. Lá no versículo 15 diz isso: 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Verso 18: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês, à tarde. Por 7 dias não se ache fermento nas vossas casas. E aí o texto continua. O povo é desafiado não só a celebrar o Pessah, a celebrar a Páscoa, ali no êxodo do Egito, comendo o cordeiro, os pães sem fermento, as ervas amargosas, relembrando aquela saída apressada do Egito, relembrando a amargura da escravidão, relembrando a libertação, relembrando a entrega total ao Senhor Deus de Israel, e então essa saída rumo à terra prometida. Eles não deveriam fazer só naquele momento, mas quando eles chegassem lá na terra prometida, deveriam continuar celebrando o Pessah, a Páscoa,
e fazer isso sempre na vida do povo. E até hoje, os judeus celebram a Páscoa, só que eles celebram diferentemente de nós cristãos. A Páscoa, na verdade, para os judeus começou ontem, às 6 horas da tarde, porque eles entendem que um dia termina e começa o outro às 6 horas da tarde. Então, para eles, ontem, 6 da tarde, já era quinta-feira, já era hoje, né, a quinta, e eles começaram o primeiro dia de celebração da Páscoa, em que eles relembram a saída do povo hebreu lá do Egito, rumo à terra de Canaã, rumo à terra prometida. Essa festa é uma festa milenar, é uma festa que talvez tenha aí uns 3.000 anos, é uma festa das mais antigas, se não a mais antiga, que é celebrada pelo povo judeu até hoje. E eles têm esse sentido de participar de um jantar em família, de uma ceia em família, com pães sem fermento, com o vinho, com as uvas, com ervas amargas, com o cordeiro, com outros alimentos, relembrando então a saída da escravidão do Egito, rumo à libertação. O sentido de Páscoa é que Deus poupou o seu povo da morte. Deus colocou a última praga, a praga dos primogênitos, para matar todo o primogênito de homens, de animais, no meio do Egito. Mas Deus disse: eu vou guardar o meu povo. Se vocês sacrificarem o cordeiro, colocar o sangue na porta, eu passarei por cima, eu passarei sobre as portas de vocês, e olhando o sangue, eu vou poupar que vocês morram e vou dar a vida para que vocês sigam rumo à terra prometida. Este dia, diz o texto, capítulo 12, verso 14, vos será por memória, celebrar-o-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. Por isso, até hoje os judeus celebram esta memória, esta festa, a Páscoa, através das gerações, celebram até os dias de hoje. Moisés chama todo Israel naquele momento e manda que as famílias estejam sacrificando os cordeiros em casa, e é interessante que ele manda que todos fiquem em suas casas. Então a primeira Páscoa, ela acontece em quarentena. Olha que interessante, ela acontece em confinamento. Lá no versículo 22 do capítulo 12 de Êxodo, o texto diz assim: então tomai um molho de isopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e colocai na porta e em ambas as ombreiras, na parte da verga da porta e em ambas as ombreiras, e no sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Então, apesar da convocação ser para todo Israel celebrar a Páscoa, Moisés, orientado pelo Senhor, Moisés também Arão, eles dizem que o povo deveria ficar em casa. Eles deveriam comer a Páscoa em família, talvez chamar no máximo um vizinho, mas todos ficarem dentro de casa, celebrando a Páscoa, até então aquela praga cessar para matar os primogênitos. E Deus livra, Deus poupa Israel, e os filhos de Israel então saem do Egito rumo à terra prometida. Eu quero ler com você agora Marcos capítulo 14, do verso 12 ao verso 26. E você vai ver neste texto que Jesus e os seus discípulos vão celebrar também o Pessah, a Páscoa. Eles vão comer ali o matzah, que é o pão sem fermento. Vão participar
do jantar do Pêssar, que é chamado de Seder. Lá no capítulo 14 de Marcos, a partir do verso 12, diz assim: Marcos, Evangelho segundo Marcos 14, do verso 12 ao verso 26. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, no primeiro dia da festa do Matzah, da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam, celebravam o Pêssar, a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o, e onde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa: o mestre diz, o mestre Jesus diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, preparai-a ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come, há de me trair. Jesus disse assim no verso 18: em verdade vos digo que um de vós que coloca a mão comigo no prato para pegar o matzah, para pegar o pão sem fermento, um desses que coloca a mão comigo para pegar o pão asmo, para partir o pão, ele vai me trair. Verso 19: eles começaram a entristecer-se e a dizer um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Mas Jesus respondendo disse-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato para pegar o matzah, para pegar o pão sem fermento. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão sem fermento, não é esse pão assim que a gente tem, né? Pão crescido, levedado, com fermento. Não, o pão é tipo aquele pão árabe, né, que a gente costuma chamar, aquele pão que você faz assim e ele quebra fácil. Pão asmo. Jesus toma o pão e abençoa então o matzah, o pão sem fermento, e ele quebra o pão, parte facilmente este pão e diz: tomai e comei, este é o meu corpo. E ele toma também o cálice e ele diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vemos agora então aqui que Jesus, com os seus discípulos, no primeiro dia da festa da Páscoa, então no dia 14º do mês de Nisan, ele então celebra o Pêssar, a Páscoa, come o matzah, o pão sem fermento, e os seus discípulos vão à frente para preparar esse momento de celebração. E é curioso porque Jesus dá um sinal aos seus discípulos, que eles vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, e isso não era muito comum na antiguidade judaica, não era muito comum naquela época, porque geralmente quem carregava cântaro de água era uma mulher, mulheres é que carregavam. Então eles veriam facilmente um homem carregando um cântaro de água, e este seria o sinal para seguir aquele homem. E quando chegassem lá na casa, eles perguntariam: o mestre nos mandou aqui, onde está o aposento para nós celebrarmos a Páscoa? E aí então é mostrado aos discípulos, eles vão lá e preparam aquele cenáculo mobilado,
a Páscoa e Jesus com os 12 celebra então o Pêssar. Ele tem aquela refeição com os seus discípulos, celebrando a libertação do povo de Israel do Egito, rumo à terra prometida. Mas o sentido que Jesus traz em sua própria vida, o sentido que Jesus traz naquela celebração da Páscoa com os seus discípulos, é muito maior, vai além do que a libertação da escravidão no Egito, do que o êxodo do Egito rumo à terra prometida. Jesus agora vai trazer o sentido que Ele é o pão. Ele é o matzah, o pão sem fermento, o pão sem pecado, o pão que é quebrado, que é erguido na cruz. Ele agora é o sangue, mas não o sangue que é colocado lá nas portas dos hebreus, lá no Egito, para livrar da morte. Jesus derrama o seu sangue para livrar da morte do pecado. Jesus, Ele mesmo é o Cordeiro que é sacrificado para dar a vida por todos. Você está entendendo então o significado da Páscoa judaica em relação agora à Páscoa cristã? Tem tudo a ver, porque se nós olhamos lá no Êxodo, onde nós acabamos de ler, Êxodo 12, e vemos lá o pão sem fermento, o pão que é facilmente quebrado, ervas amargosas, o sangue para livrar da praga da morte dos primogênitos, o sangue que está ali marcando a porta para dizer: Deus não vai passar aqui, Deus vai poupar os hebreus, Deus vai poupar as famílias que estiverem com sangue, o cordeiro que é sacrificado como sacrifício total. Tudo isso lá no Êxodo, da Páscoa judaica, da saída dos judeus do Egito rumo à terra de Canaã, tudo isso está na vida de Jesus. Tudo isso a gente pode entender como significado quando Jesus parte o pão, bebe o cálice, celebra aquela refeição de Páscoa com os seus 12 discípulos, mas também na sua própria vida. Porque Jesus, Ele é colocado na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Isso está registrado. João Batista vê Jesus e diz: olha lá, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava fazendo uma referência ao Cordeiro Pascal, ao Cordeiro que é sacrificado. Jesus então é o Cordeiro de Deus, sacrificado totalmente, Cordeiro sem mancha, sem mácula. Perceberam? Lá no Êxodo, eles tinham que escolher um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito. E aí tinham que comer todo o cordeiro, sacrificar todo o cordeiro. Se sobrasse alguma parte, tinham que queimar todo aquele cordeiro. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus sem mancha, sem defeito, sem pecado. Os hebreus viviam também, quando celebravam a festa dos pães asmos, ali na festa da Páscoa, quando eles comiam os pães asmos, antes de comer, eles deviam tirar todo o fermento da casa. E isso significa tirar qualquer embaraço, tirar o pecado, se desfazer de qualquer coisa que lembrasse do Egito. Era esse sentido, além de ser o sentido de sair com pressa, não há tempo para colocar fermento na massa, a massa tem que ser preparada sem fermento, a saída é com pressa, mas também tem que ser o simbolismo do pão que é sem nada, a vida que está sem pecado. E Jesus é o pão que é quebrado na cruz por nós, sem fermento, sem pecado algum. Jesus também passou pela amargura da humilhação, pela amargura
de tudo aquilo que ele sofreu antes de ser crucificado, das chibatadas, daquele sofrimento, na própria cruz. E a gente olha então para a Páscoa de Êxodo e vê as ervas amargosas e vê o quanto Jesus passou de amargura, de sofrimento. Jesus então é este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como havia o Cordeiro lá na Páscoa judaica, Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o pão que tira o pecado, o pão sem fermento. Jesus tem na sua vida a amargura do pecado sendo colocada sobre ele, de todos nós, o pecado de todos nós. E ele morre na cruz para nos trazer salvação. Por isso ele diz: comam o pão, eu parto aqui o pão, este é o meu corpo, bebam aqui o cálice, este é o meu sangue, o sangue do novo pacto. O sangue que era colocado, ou que foi colocado lá no passado, nas portas, é agora o sangue de Jesus, que é para lavar de todo o pecado. O sentido que Jesus carrega em sua própria vida da Páscoa é um sentido tremendo. E quando nós olhamos para a Páscoa judaica, a saída dos hebreus lá do Egito, e quando nós olhamos para a Páscoa de Jesus, nós pensamos em escravidão, libertação e passagem para uma nova vida. Lá com os judeus, com os hebreus, era a saída da escravidão do Egito e a saída da escravidão do Egito. Porque escravidão é opressão, escravidão é privação de liberdade, é prisão, é perda de identidade, é morte. Os hebreus estavam vivendo isso lá no Egito. Eles estavam vivendo a escravidão, eram oprimidos, eram prisioneiros, perderam sua identidade de povo, estavam em morte. Jesus, quando morre na cruz, ele traz esse mesmo sentido. Ele leva sobre ele a escravidão do pecado, a opressão, a morte que o pecado traz. Mas Páscoa também é libertação. O povo saiu da escravidão do Egito, no Egito, rumo à terra prometida, rumo à libertação, para a independência, para uma identidade, para uma nova vida. E é isso que Jesus faz. Jesus nos liberta do pecado, da escravidão do pecado, e Ele nos traz uma vida nova. E a palavra Páscoa, que quer dizer passar por cima dele, poupar, traz o sentido tanto lá no Êxodo do Egito, quanto em Jesus, o sentido da passagem da morte para a vida. Lá no Antigo Testamento, os hebreus foram libertos da escravidão, foram poupados da morte através do sangue em suas portas, e receberam vida, e receberam a direção para a terra prometida. E agora Jesus, Ele nos livra da escravidão do pecado, Ele nos traz libertação. Jesus faz com que nós tenhamos uma passagem da morte para a vida, mas não rumo à terra prometida, rumo à vida eterna. Você consegue perceber todo o ensinamento que a Páscoa nos traz? Por isso a gente pode aprender muito com a quarentena da primeira Páscoa. A quarentena da primeira Páscoa, lá no Êxodo do Egito, quando os judeus, os hebreus ficaram em suas casas, em quarentena, para celebrar essa saída, essa libertação. E nós aprendemos também com a Páscoa de Cristo, quando Ele fica ali numa quarentena com os seus discípulos, no cenáculo mobilado, celebrando o Pêssar, celebrando a Páscoa. Jesus nos traz a libertação da escravidão do pecado. Por isso, eu quero encerrar esta meditação trazendo 4 pontos para você refletir
sobre a primeira Páscoa, com a liderança de Moisés lá no Egito, e sobre a Páscoa de Jesus com os seus discípulos, e a Páscoa que Jesus traz como sentido nele mesmo. Nós vimos que lá no Êxodo, o cordeiro foi sacrificado totalmente, o sangue foi colocado nas portas para livrar da morte. Vimos os pães sem fermento, as ervas amargosas. Jesus é o pão sem fermento. Jesus derrama o seu sangue para trazer vida, para livrar da morte e trazer vida. Jesus tem a amargura do pecado sobre si. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, meu irmão, nesse momento de Páscoa em quarentena, aquiete o seu coração, espere e confie em Deus. Talvez os hebreus ficaram apreensivos naquele momento que a ordenança de Deus era: fiquem em casa, fiquem em quarentena dentro de casa, comam o cordeiro, as ervas, os pães, fiquem dentro de casa. Mas eles precisavam aquietar o coração, esperar a praga dos primogênitos passar, confiando que Deus iria livrá-los, confiando que Deus iria passar por cima das casas e, vendo o sangue, ia poupá-los. Eles precisavam aquietar o coração, esperar, confiar em Deus. E é o que a gente precisa fazer hoje. A gente está em quarentena dentro das nossas casas. Vamos aquietar o coração, vamos esperar, vamos confiar em Deus. Os hebreus fizeram isso, atenderam a palavra de Moisés, que na verdade vinha do Senhor, e ficaram em suas casas, celebrando a refeição da Páscoa. Ficaram ali com os corações quietos, confiando no Senhor. E quando tudo passou, quando passou aquele momento da praga, eles puderam então sair e deixar o Egito rumo a Canaã. Um segundo ponto que eu quero que você pense é que você tenha esperança nos dias difíceis. Este é outro ensinamento que a Páscoa em quarentena nos traz. Aprendendo com essa quarentena da primeira Páscoa, precisamos ter esperança em dias difíceis. Vamos imaginar o povo hebreu lá no passado. Eles estavam escravos. Eles tinham que celebrar aquela Páscoa dentro de casa, confiando em Deus, que a praga passaria e eles então poderiam sair. Eles tinham que ter essa esperança, a esperança de deixar o Egito, a esperança da terra prometida. E é o que nós precisamos ter. Esperança. Estamos vivendo dias difíceis? Sim, mas nós não podemos perder a esperança, não podemos ficar tristes, ficar abalados, deixar que todas as coisas à nossa volta nos coloquem para baixo. Precisamos ter esperança em dias difíceis. Eu aprendo também com a quarentena da primeira Páscoa a viver em comunhão com as pessoas. Moisés diz lá ao povo, lá no capítulo 12 de Êxodo, que eles deveriam ficar em casa em comunhão com a família, e até mesmo chamar um vizinho se a família fosse pequena, para um cordeiro só. Isso significa comunhão. Êxodo 12, versículo 4, Êxodo 12, 4 diz assim: a família, se a família for pequena para um cordeiro, tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Esse ensinamento é para que a gente tenha comunhão com as pessoas, comunhão em família, porque em primeiro lugar as famílias deviam ficar nas casas e ter comunhão, ter amor, ter perdão. Se a família fosse pequena, poderia até chamar o vizinho e ter a comunhão. Vivemos dias difíceis e precisamos viver a comunhão.
Não é esse o sentido da Páscoa? Não é esse o sentido da ceia, na verdade, da Páscoa, né? Da refeição do Pessah, que Jesus celebra com os 12 discípulos, e que ali a igreja entende que é a primeira ceia? Não é este o sentido da Páscoa e da ceia do Senhor? Comunhão. Então precisamos ter comunhão. E em quarto e último lugar, precisamos viver a nova aliança em Jesus com Deus. Quando o povo celebra a Páscoa, saindo do Egito, eles estão estabelecendo uma nova aliança com o Senhor. Nós temos algumas alianças marcantes na Bíblia: a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança do Êxodo com Moisés, a aliança davídica com o rei Davi, e por último, a aliança com Jesus. É a aliança do sangue de Jesus, que traz nova vida, que traz vida eterna, através da nova aliança em Jesus Cristo, pela morte e sacrifício de Jesus. Todos nós, não apenas os hebreus, não apenas os judeus, toda a humanidade pode ter uma aliança com Deus. Então vamos viver esta nova aliança na celebração da Páscoa. A nova aliança, que é quando Jesus, o pão sem fermento, é quebrado. Quando Jesus derrama o seu sangue para trazer da morte para a vida. Quando Jesus é Ele mesmo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro como sacrifício. Que você então aprenda com a quarentena da primeira Páscoa, com a quarentena da ceia, daquela Páscoa que Jesus fez com os discípulos, que você aquiete o coração, espere em Deus, confie em Deus, tenha esperança nos dias difíceis, viva em comunhão com as pessoas e viva a nova aliança em Cristo Jesus. Leia novamente Êxodo 12, do Pessah, da Páscoa judaica, na vida de Jesus, e então vivemos esses ensinamentos. Amém? Viva assim então a Páscoa do Senhor Jesus. Celebre esta Páscoa. Feche os seus olhos. Nós vamos orar e, encerrando o culto, nós vamos cantar um hino muito bonito, que é o hino 144 do cantor cristão. É um hino antigo, um hino que talvez a nossa igreja há muito tempo não cante, mas é um hino que fala muito aos nossos corações. Feche seus olhos então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque podemos hoje, em 2020, celebrar a Páscoa. Mesmo assim, nas nossas casas, mesmo sem estarmos juntos como igreja no templo, estamos em quarentena em nossos lares, mas estamos a Páscoa. Estamos celebrando o livramento, a libertação, relembrando que o Senhor livrou Israel lá do Egito, da escravidão do povo egípcio, da escravidão de Faraó, e deu libertação ao povo para ir à terra prometida. O Senhor abençoou, Pai, o povo de Israel. O Senhor trouxe libertação para aquele povo, e eles então começaram a celebrar o Pessah, a Páscoa, a passagem, o passar sobre o livramento, o ser poupado da morte e receber a vida. Os judeus, Senhor, até hoje celebram esta festa, relembrando de quando eles saíram lá do Egito. E como é bom hoje nós estarmos aqui como igreja, entendendo que o Senhor já apontava lá no Antigo Testamento
O Senhor já apontava lá no Êxodo, com a saída de Israel do Egito, como a Páscoa para Jesus. Porque Jesus é Ele mesmo, o pão que é partido por nós para nos dar vida, o pão sem fermento, o pão sem pecado. Jesus derrama o seu sangue, assim como lá no Egito o sangue foi colocado para trazer livramento, para livrar o povo de Israel da morte. O sangue de Jesus é derramado por nós, Senhor. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje a tua igreja pode celebrar a Páscoa, pode celebrar a ceia, relembrando que Jesus é o pão partido por nós. Jesus é o sangue derramado por nós para nos trazer vida e vida eterna. Jesus é o pão, é o sangue. Jesus é o teu Cordeiro, Senhor, sacrificado por nós, para nos livrar do pecado para uma nova vida. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado, que nós possamos, como teu povo hoje, entender o sentido da Páscoa em Jesus, entender, Senhor, o sentido do próprio sacrifício de Cristo. Que nós, como igreja, Senhor, possamos entender o sentido da ceia do Senhor. Que nós, Senhor, como teu povo, possamos aquietar o nosso coração, possamos ter esperança, possamos viver em comunhão, possamos viver, Senhor, a nova aliança que temos contigo. Sim, Pai, ajuda-nos a viver assim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar então no 144 do cantor cristão. Vera Páscoa. A Páscoa verdadeira, a Páscoa em Cristo Jesus. Oh Jesus, ó vera Páscoa, suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo, tira-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te apropriamos, és nas almas do alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, fonte de perene gozo, faze que nossa alma viva para ti, de ti em ti. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe de entregar o seu dízimo, não deixe de entregar a sua oferta. Você pode fazer um depósito, você pode fazer uma transferência. Banco Bradesco, agência 3071, conta corrente 13887-8. Se você deseja mais informações, o CNPJ da igreja, ligue aqui para a igreja, ligue para a secretaria da igreja, que está funcionando de segunda a sexta. Amanhã não, que é feriado, né? Mas você pode ligar para a igreja, qualquer coisa, manda um zap para o pastor, que a gente informa você. Mas não deixe de transferir, de depositar seu dízimo, sua oferta. Traga também mantimentos para ação social, traga aqui na sede da igreja, ou então o irmão Roberto Moura vai com a Kombi buscar na sua casa. Temos 36 cestas básicas montadas, glória a Deus por isso. Os irmãos trouxeram, o irmão Roberto foi buscar, e a gente tem aí
esse número de 36 cestas básicas que vão abençoar muitas vidas. Sim, irmão César também está ajudando nisso, os irmãos César e Jéssica, o irmão Roberto. Então a gente tem essas 36 cestas, graças a Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, a gente encerra então este culto e eu convido você a estar novamente amanhã. A gente hoje teve assim uma demora um pouco para começar, tivemos problemas técnicos, internet, aparelhagem de som, celular, etc. Às vezes também nos deixam na mão, tecnologia é assim, Mas se amanhã a gente conseguir, a gente começa no horário, então às 19h30. Vamos então estar amanhã celebrando a Páscoa em quarentena. E amanhã nós estaremos meditando sobre o momento em que Jesus é preso, o momento em que Jesus é crucificado. Tá bom? Eu te aguardo amanhã então. Deus abençoe a sua vida.